Olá, meus terráqueos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema é sobre o ego. Vamos entender sobre o ego, seu lado positivo, seu lado negativo, luz e sombra. E vamos entender como o ser humano sempre vai ter o ego e sempre vai ter luz e sombra. Eu vou trazer aqui algo que eu assisti na palestra do Hélio Couto, algo que ele falou e que ampliou a minha forma de enxergar o ego. Então acredito que isso vai contribuir para você que está me assistindo. Então vamos entender de conceitos da psicanálise, porque eu também estudei a psicanálise e também mudou a minha forma de enxergar as pessoas, enxergar a luz e sombra, o ego, superego. A gente entende melhor como funciona o comportamento humano. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal, deixa seu joinha e escreve para mim nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre este vídeo. Então vamos lá? O ego. O Hélio, ele falou assim na palestra de mecânica quântica, o Hélio Couto. Quem, caso não conhecer, dê uma pesquisada aí, ele é referência, tá? Para nós espiritualistas. Aí ele estava falando na palestra, aí teve uma hora que ele falou assim: as pessoas adoram dizer que tem que diminuir o ego, eliminar o ego. Mas quem tem ego grande são pessoas que vencem na vida. Só vence na vida quem tem o ego grande. Ele enfatizou. Como Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Aí ele deu alguns exemplos também. Esses avatares que passaram aqui ao longo dos anos e que trouxeram de fato uma mudança para o país, sabe? Mudaram a história do mundo para melhor. Então mudaram um paradigma, né? Crenças, enfim. Aí ele, quem não tem o ego grande é o quê? Fraco. E é exatamente isso que eu quero falar. Pessoas com ego pequeno, elas são fracas. Quando a gente entende a função do ego, vamos entender um conceito espiritualista e também psicanalítico. O ego, ele nos protege, ele é a nossa camada de proteção, né? É a nossa defesa. Ele também que nos individualiza. E é onde também se formam nossas crenças, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente é nosso racional, né? Pensamentos, enfim, a nossa mente linear. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo, eu tô trazendo novamente. Então, como eu disse que ele é a nossa defesa, ele nos individualiza, quando a gente tem esse ego no negativo, a gente tende a ser muito individualistas, sabe? Só olhar para o próprio umbigo e se tornar também reativos. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você vai reagir, porque o ego, ele quer te proteger. Porém, o ego, ele também no positivo, ele precisa ser grande. Por quê, gente? Como que uma pessoa ela vai vencer na vida se ela não tiver esse ego grande? O que é o ego grande? É quem se reconhece, quem arroga, quem tem prepotência. Porque a arrogância e prepotência, ao contrário do que as pessoas pensam, elas possuem o lado positivo. A arrogância é aquela pessoa que ela arroga, ela vem do elemento ar. Aquela pessoa que arroga, que consegue trazer para si. E a prepotência é quem se banca. Então, quem não tem isso no positivo, ela não consegue se bancar e ela não consegue arrogar, porque ela julga que é feio, ou seja, se eu julgo que aquilo é feio, aquilo não existe em mim e vai para minha sombra, eu só enxergo no outro. Quando alguém enxerga demais no outro e aponta, você pode ter certeza que aquilo existe nela e está na sombra. Isso a psicanálise traz pra gente, Freud. Então vamos lá, agora vamos para o outro lado aqui, que o caldo é mais embaixo, né? Onde o caldo vira é mais embaixo. As pessoas, quando se tornam espiritualistas, elas começam a vir com essa de criticar o ego e criticar quem haja no ego. Elas acreditam que o ser humano, por ser espiritualista ou ter uma religião específica, ela só pode ser luz. Ela não pode ter sentimentos negativos da sombra ou agir, sabe, de uma forma ainda não equilibrada, por exemplo, porque ela é luz. Mas vem cá, a gente não entende de luz e sombra? O ser humano, cada pessoa está aqui com seus processos. Então, as sombras é justamente onde está aquilo que você precisa melhorar e é onde está o seu potencial também é a sombra. É isso que as pessoas não entendem. Então, se uma pessoa, ela se acha, ou pela sua visão, ou ela é isso, ela é aquilo, é algo que ela precisa aprimorar para o lado positivo e outra. E isso não diminui a sua capacidade. Então, uma pessoa, por ser espiritualista, ela não pode ter sombra, se ela tiver, ela é julgada. Então, as próprias pessoas que julgam as sombras de alguém que é espiritualista,
né, que fica julgando, é a mesma que fala que o certo é luz e sombra, não é só luz. Então as pessoas precisam decidir, ou o certo é luz e sombra, ou o certo é ser só luz, porque uma coisa não anula a outra. Então quando uma pessoa, ela fala de espiritualidade livre, como é o meu caso, ela precisa da arrogância, ela precisa dessa prepotência. Eu trabalho trazendo aqui os estelares, que também sofrem preconceito. Imagina se não tivesse uma arrogância para falar sobre isso, uma prepotência. Eu não iria falar, eu ia ficar preocupada com a opinião dos outros, eu ia ficar preocupada com o que as pessoas acham. Isso é o ego fraco. O ego fraco, ele quer se moldar para agradar o outro, porque ele não se banca. Então isso é o instinto do orgulho positivo e tudo mais. Então quando a gente fala de espiritualidade tóxica, é isso daí. Quando a gente fala de pessoas que são gratiluz, é isso daí. Porque por mais gratiluz que você seja, você também tem as suas sombras. Uma hora ou outra ela vai aparecer. Ninguém consegue ser só luz. A pessoa que é só luz, ela fica no negativo. Ó, a balança. E se ela tá só no negativo, ela também está desequilibrada. Ou seja, o processo é luz e sombra. Eu até falo que é o símbolo do 8, né? Do infinito. Então a sua luz, ela serve para iluminar aquilo que está no escuro e você entender o que possa ser trabalhado e aquilo se tornar potência, vir para a luz. Mas como é que vem para a luz se você não reconhece ou se você nega suas sombras? Então, errar é humano. Você ser espiritualista, você vai sentir raiva, você vai xingar, você vai ter uma opinião sobre isso, sobre aquilo, você não vai gostar de algo, você vai ter alguma coisa que você sabe, que você pensa diferente. Porque tudo é porque existe uma dor por trás. Lembra que eu falei no início que eu ia trazer a psicanálise? A psicanálise traz esse conceito. Então a psicanálise, ela traz esse conceito que tudo existe uma dor por trás. Então, quando a gente entende sobre isso, a gente olha para a pessoa, a forma que ela se manifesta, a gente reflete. Aquilo, existe uma dor por trás, então a gente não fica julgando, porque o ego, ele também julga. Quando uma pessoa fala algo, eu dei até um exemplo, né? A pessoa chega e fala assim, eu não gosto de abacaxi, fulano. Aí o fulano, você não gosta de abacaxi? Nossa, mas eu adoro abacaxi. Você é preconceituoso, você agora é racista do abacaxi, intolerante. A minha mãe adora abacaxi. Então você tá ofendendo a minha mãe? Você me ofendeu porque eu gosto de abacaxi. Entende? A pessoa só falou que não gosta de abacaxi, ela não falou de você. Ela falou sobre ela. Ela deu um conceito sobre ela, né? Uma opinião sobre ela. Porque o outro tem que se ofender por algo que, né, a pessoa gosta ou deixa de gostar. O ser humano não tem direito de gostar ou não de algo que é subjetivo. Então isso é do ego, né? Então as pessoas com ego fraco, elas possuem crenças limitantes, crenças religiosas e tudo se ofende. Você não pode falar nada que a pessoa se ofende. Tudo ela leva pro pessoal. Isso é o ego no negativo. Já o positivo, a pessoa, essas são as facetas do ego negativo. Ou seja, como eu falei que o ser humano é dual, o ser humano oscila, logo é impossível você não oscilar entre a sua luz e sombra, entre as camadas do ego. Por mais luz que você seja, por mais desenvolvimentos espirituais, você vai oscilar. Porque se você não oscilar, você não tem aprendizado. E se você não tem aprendizado, você fica camuflado uma vida inteira, sabe, para poder bancar um personagem. Então, para mim, as pessoas que mais se manifestam, que são sinceras, eu percebo o quanto elas possuem até poucas sombras, ou nenhuma, né? Nesse sentido de tão negativo. Ela às vezes tem uma dor por trás e ela não tá sabendo lidar com aquilo, então que a essência dela aflora no negativo. E eu ouvi isso do Hélio Couto, ele também trouxe isso. Quanto mais espontânea é a pessoa, mais confiável você pode ter certeza que ela vai ser, mais confiável ela é. Porque as pessoas que escondem muito, que fica querendo mostrar um personagem da boazinha, essas pessoas são perigosas. Porque elas não são aquilo que elas demonstram. Elas agem num personagem para agradar todo mundo. Então, e a psicanálise também, pra gente finalizar aqui no vídeo, ela mostra muito, né, o espelhamento. As pessoas, quando julgam muito o outro, geralmente isso é o quê?
uma falta de reconhecimento da pessoa, ou seja, ela julga o outro porque o outro age de uma forma que no fundo ela gostaria de ser, só que ela não tem coragem, porque as crenças dela não deixam. Então ela julga o outro porque na verdade ela não tem a capacidade de ser como o outro é. Então é mais fácil eu desdenhar. Já viu aquele ditado, quem desdenha quer comprar? É mais fácil eu desdenhar e não sei o que, atrás de uns textos lindos, o que mais tem é inveja disfarçada. Porque como que eu vou julgar um comportamento de uma pessoa que ela se comportou de uma maneira que eu não acredito ser certa, que o certo é isso ou aquilo, sabe? Como que eu julgo o outro? Se eu tô recriminando uma atitude do outro, né, errada, e eu tô julgando também, porque eu acho isso ou aquilo, então assim, isso que a psicanálise mostra, você tem as suas opiniões de acordo com aquilo que existe nas suas crenças, no seu mental concreto, e o outro não tem a mesma crença que a sua, nem a forma de enxergar como você enxerga. Então como que a gente vai ficar julgando a pessoa porque ela se manifestou assim assado, e pra mim o certo é ser A e a pessoa foi B? Então, a pessoa que é espiritualista, ela não pode ter raiva, ela não pode xingar. Sabe por que eu tô trazendo isso? Porque eu vejo na internet há anos as pessoas sendo julgadas, sabe? Porque elas simplesmente são aquilo que elas são. Cobram a perfeição. Isso de cobrar a perfeição vem do sistema religioso. O sistema religioso, ele não aceita o pecado, a pessoa tem que ser santa. Tanto que você vê o que, né, nas religiões? As pessoas ali nos templos, elas fingem ser algo, né, ali, né, um personagem dentro do que as regras do templo exigem, né, da religião, e por trás elas fazem um monte de coisas escondido. Então esse é o correto? Passar a vida toda se camuflando para ser aceito? Ou a forma é você ser como você é? Eu sou espiritualista livre. Então eu sou espiritualista, eu acesso os seres estelares, eu canalizei um trabalho com os arcturianos. E isso não vai mudar o fato de eu ser um ser humano, de eu querer sair às vezes com meus amigos, de eu querer tomar uma cervejinha se eu sentir vontade, de eu me estressar com alguma coisa, ou não gostar de uma determinada coisa e falar sobre, ter minhas razões pessoais. O que muda, sabe? O que muda? Essa perfeição não é de seres humanos. Seres humanos não são perfeitos no sentido, né, de ter luz e sombra ainda. Então nós estamos aqui nos aprimorando esse mental, como eu já falei. O desenvolvimento humano é o desenvolvimento da mente. Então a gente vai ter nossas crenças, o sistema familiar, aquilo que a gente herda dos outros. Vai ter um dia que a gente não tá num dia bom, vai ter uma fase da nossa vida que a gente não está passando por um momento bom. Aí a primeira falha que você demonstra, você já vira um monstro ou desqualifica todo o seu trabalho, tudo aquilo que você estudou e você vem galgando há anos. Então, assim, é esse conteúdo que eu quis trazer aqui para as redes, né, aqui no canal, pra gente ampliar cada vez mais a consciência, porque os arcturianos nos ajudam nisso aí, a gente ampliar a consciência. E parar de querer acusar os outros ou achar que as pessoas têm que ser assim assado diante das suas crenças. Para e respira. Será que a pessoa está sendo errada ou aquilo só é uma crença minha? E cuidado também com a inveja. A inveja, não, como a inveja é um dos instintos que as pessoas não aceitam, a maior forma de você sentir inveja e você não aceitar isso é a conspiração. Quando eu falo mal do outro, eu julgo o outro, às vezes é ali uma inveja disfarçada de gratiluz. Então, beijos e até a próxima.